Terceira aula do nosso desafio Antídoto da Escassez. O que você aprendeu na primeira aula e na segunda aula, eu tenho certeza que trouxe uma clareza para você, fez você entender quem é o principal problema que você tem e o que fazer para combater ele. Nessa terceira aula, nós vamos abordar um assunto de suma importância. Por isso que eu queria que você prestasse atenção, o que você vai ouvir e ver aqui, você não ouve e não vê em qualquer lugar. Muitas pessoas não falam sobre isso porque não entendem. Mas eu tenho certeza que o que você vai ouvir, se você entender e colocar em prática, vai haver uma diferença na sua vida. O que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar da fé que funciona. E qual é a fé que funciona? É a fé canalizada. Se você tiver uma fé e ela não tiver canalizada, ela tiver dividida, ela não vai funcionar. Não importa se a fé é grande ou se a fé é pequena. Entenda isso. Você vai descobrir o porquê que muitas pessoas, elas até vão à igreja, elas até manifestam a fé, mas elas não conseguem obter o resultado que ela tanto espera. E por que isso, Renato? Por causa disso daqui que você vai ver comigo. Uma mente dividida, ela não consegue prosperar porque ela não consegue se concentrar em um problema. Ela tenta resolver todos os problemas e no final ela não resolve nada. E isso tem acontecido com muitas pessoas, principalmente dentro da igreja. O problema não é a falta de fé, porque fé você tem. O problema é a forma que você está usando ela. E você usa essa fé de uma forma dispersa, porque talvez foi o que você aprendeu. Foi da forma que te ensinaram. Você vai entender mais sobre isso? Preste atenção nessa metáfora que eu vou usar para simplificar o que nós vamos falar para você hoje. Preste muita atenção. Aí na sua casa existe balde, aqueles balde que você coloca água. Imagine comigo se você pega um balde agora e você enche ele de água. E aí você esparrama ele pela tua sala. Você vira o balde assim na tua sala. Você sabe o que vai acontecer? Essa água ela vai se espalhar pela sua sala toda. Ela não vai perder a essência, ela vai continuar sendo água, mas ela vai perder a intensidade. Ela vai perder a força. Ela até vai atingir todo o cômodo, mas ela vai perder a força. E é como eu coloquei aí, ó. Agora imagine a mesma água passando por uma mangueira. Ela não mudou de natureza, ela continua sendo água. Porém, ela se torna mais forte. Ela começa a ser uma água agora concentrada, centralizada, canalizada. E ela começa a ter mais intensidade. E você sabe que uma água com mais intensidade, ela consegue lavar melhor. Quando você quer lavar uma sujeira que não sai, você tem que pegar a água e concentrar ali, esfregar naquele ponto e concentrar ali, para que aí sim você consiga ter êxito. E assim também é com a fé. A sua fé só vai funcionar se você canalizar. Se você concentrar ela em um problema. Se você entender isso que eu estou te falando agora. A pergunta que muitas pessoas se fazem é: por que que a minha fé não funciona? Por que que eu não consigo fazer minha fé funcionar? Ali está a verdadeira razão de muitas pessoas ter fé e a fé não está funcionando. E a fé não resolver. Aqui está. Biblicamente, nós chamamos isso de mente dividida. Biblicamente, é isso que nós falamos. E na psicologia, isso se chama dissipação cognitiva. Quando uma pessoa não consegue se concentrar, na Bíblia a gente fala para ela assim: olha, a sua mente está dividida. Na psicologia, ela está tendo uma dissipação cognitiva. E é isso que acontece com muitas pessoas. E quando a sua energia mental vai para muitos lugares ao mesmo tempo, não produz força suficiente para romper nenhum problema que você tem. Quando você começa a pensar em tudo, você não consegue resolver nada. Essa é a verdade. Quantas pessoas que ela pensa em tudo, mas ao mesmo tempo ela não resolve nada. E eu coloquei isso aqui para que você grave com você essa frase. Lá embaixo eu escrevi: fé sem foco vira ansiedade. Fé com foco vira resultado. Sabe por que você está tão ansioso? Porque você está usando a sua fé sem foco. Você quer resolver tudo. Você acha que vai ser resolvido tudo de uma hora para outra.
A fé, ela produz milagre e não mágica. E você precisa entender que não é mágica o que vai acontecer, mas é milagre. E milagre acontece de uma forma onde um problema é resolvido e esse problema vai resolvendo outros problemas. Você vai entender mais sobre isso. Mas até aqui, você entendeu? Você entendeu até aqui que você precisa canalizar a sua fé. Eu sei que você tem vários problemas. E talvez você diz assim, todos os problemas são de imediato. Mas se você parar para analisar, fazer o que eu vou pedir para você fazer aqui, você vai conseguir separar o que é imediato e o que de fato é definitivo que você precisa resolver. Mas antes, presta atenção nesse ciclo, que é o ciclo da mente fragmentada. Quando a sua fé está espalhada, você vive um padrão que nunca percebeu, mas que te acompanha há anos. Que padrão é esse, Renato? Você até começa, mas você para. Você até dá o primeiro passo. Por exemplo, tem gente que a primeira aula do antídoto, ela assistiu a primeira aula animada, já a segunda ela deu uma baixada, e talvez essa terceira aula você já não está com tanto ânimo. Ou seja, você começou, só que você já está parando. E isso caracteriza que você tem uma fé que não é canalizada, é uma fé dispersa. Esse é o primeiro ponto, ainda tem mais. Tem aquela pessoa que ela avança e volta. Ela dá um passo para frente, mas ela volta para esse passo. É aquela pessoa que ela decide, mas daqui a pouco ela começa a hesitar. Sabe, ela até decide fazer, mas ela começa com os pensamentos dela, com as dúvidas dela, dizendo, mas eu não sei se é o que eu tenho que fazer, eu não sei se é essa a decisão, é a pessoa que decide e hesita. Conquista e perde. Sonha e desiste. Só aqui entre nós. Conhece alguém assim? Conhece alguém que tem essas características que eu acabei de te dizer? Isso não é instabilidade emocional, é dispersão espiritual. É a mesma água tocando tudo e rompendo nada. Não resolve nada. Para prosperar, você precisa escolher um ponto onde quer colocar pressão. Porque fé, quanto é pressão, cria movimento. Entenda o que eu estou te dizendo agora. Você precisa parar, escolher um ponto que você mais precisa e empenhar a sua fé nisso. Empenhar a sua fé naquilo. Quantas são as pessoas, para você que me conhece, você sabe que eu vivi metade da minha vida, eu estou com 33 anos, mas eu vivi praticamente metade da minha vida pregando a palavra e atendendo pessoas. Você que é da minha época, você sabe que eu vivi atendendo pessoas. E se você não me conhece, conhecendo você vai ver que eu lido todos os dias com pessoas. Eu atendo milhares de pessoas. E quando eu atendo essas pessoas, o que eu mais percebo é que essas pessoas, elas querem tudo ao mesmo tempo e não conseguem nada. Elas querem ao mesmo tempo conquistar tudo, mas ela não consegue conquistar nada. Agora eu queria que você prestasse atenção, porque eu vou te dizer o princípio que vira a chave. Uma área destrava três. Quando uma área for destravada, outras áreas vão ser destravadas também. Por exemplo, prosperidade não começa quando você tenta prosperar em todas as áreas. Prosperidade começa quando você escolhe uma área para prosperar primeiro. Nós chamamos de área mestra. Quando você decide escolher uma área, você vai colocar força nessa área e essa área vai começar a prosperar. E ela prosperando, começa a empurrar outras três áreas para que outras três áreas comecem a prosperar também. Por isso que eu coloquei aqui, eu queria que você lesse comigo. Quando você organiza a sua vida financeira, você ganha paz emocional, clareza no relacionamento e disciplina de vida. Eu sei, você sabe, que quando falta dinheiro, falta paz. Ou é mentira? Você já deve ter ouvido falar em muitos lugares por aí, que as pessoas dizem assim, olha, não se preocupa com o dinheiro, não. Não fica
adorando Mamon, não. E de fato, você não tem que amar o dinheiro, porque a Bíblia fala que é a raiz de todos os males. Mas você precisa de dinheiro. Porque o dinheiro é um elemento para que você tenha paz. A paz ela é um conjunto. E o dinheiro faz parte desse conjunto. Aí tem mais. Quando você cura uma área emocional, você melhora as suas decisões, sua produtividade e a sua comunicação. Quando você prospera profissionalmente, você melhora seu ambiente, sua autoestima, o ambiente que você vive, seu planejamento e a sua energia. Tudo está conectado. Só que você só cria força quando você concentra a fé em uma única direção. Então olha aqui para mim agora, por favor. O que você quer resolver hoje? Qual que é seu maior problema hoje? Só que quando eu digo maior problema, você tem que separar os seus problemas. Quando eu digo para você colocar em ordem, dizer qual é o principal, eu acredito que o principal é o que resolve tudo. Porque existe aquele problema que ele é uma emergência. Só que existe aquele problema que, se você conseguir atingir ele, vai resolver outros problemas. Por isso que eu tenho um método para te dar. Eu tenho um método para te passar. E você vai fazer algo que vai acabar com essa fé dispersa. E o que eu tenho que fazer? O primeiro foco que liberta é esse aqui, ó. Eu vou te dar o passo a passo. Eu vou te ensinar agora o método que vai reorganizar a sua vida espiritual e mental. Como é isso, Renato? Primeiro passo: mapear as 10 demandas que estão sugando a sua fé. Quais são os 10 problemas que vêm sugando a sua fé? Você tem que escrever isso. Você tem que colocar lá. Eu vou te mandar uma folha onde você vai imprimir, eu vou te mandar um PDF, você vai imprimir, e você vai ter que colocar lá o que são os 10 problemas que vêm sugando a tua fé. Esse é o primeiro passo. Você vai colocar lá todos os problemas, preocupações, questões abertas, pendências, medos, decisões atrasadas, tudo você vai colocar lá. Escreve, eu até coloquei alguns exemplos aí. E o segundo passo, Renato, você vai identificar o que é urgente versus o que é importante. Há uma diferença. Tem coisas que ela tem que ser resolvida agora, mas tem coisas que ela tinha que ser resolvida ontem. E quando eu digo ontem, eu não estou falando do que é urgente, não. O que é importante já era para ter sido resolvido. Você tem que colocar força naquilo que já tem que ser resolvido. E focar ali até isso resolver. Sabe qual é o maior problema das pessoas? Quando você pergunta para ela assim, você quer prosperar? Você quer ficar rico? Ela até diz, eu quero. Mas cadê a força que você tem que colocar para ficar rico? Cadê a intensidade? Está em outras coisas. Então, por favor, para de querer tudo ao mesmo tempo, porque senão você não vai ter nada. Até aqui você entendeu? Eu posso pular por terceiro passo? Vamos ao terceiro passo, então. Terceiro passo. Escolha uma área para prosperar primeiro. O poder está aqui. Escolha a área que, se prosperasse agora, destravaria outras 3. Vou te dar um exemplo. Talvez você diga assim, olha, uma área que resolveria metade dos meus problemas é a questão financeira. Então você precisa pegar toda a tua força e colocar ali. Eu não estou dizendo para você abrir mão das outras áreas, eu vou falar isso mais para frente. Quer dizer então, Renato, que eu tenho que abandonar, por exemplo, o meu casamento, que está vivendo uma luta? Eu tenho que abandonar, por exemplo, minha saúde? Eu não estou dizendo isso não. Não estou falando de abandono. Estou falando de intensidade. Estou falando de você focar aquilo até aquilo acontecer. É você ficar ali, ó, batendo, 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 até você ter sucesso. É você dizer para você mesmo, eu não vou parar. Pessoal, existe uma força invisível chamada determinação, e nem Deus pode parar ela. É verdade. Uma pessoa determinada, nem Deus pode parar ele, porque Deus entende a força da determinação e ele nos concedeu ela. Foi Deus que colocou dentro de nós uma força chamada força da determinação. Uma pessoa determinada, ela não para na barreira que encontra na frente dela, não. Ela não tem limite. Ela vai até o final. Enquanto ela não conquistar, meu amigo, ou ela conquista ou ela morre tentando.
Então, por favor, escolha uma área para prosperar primeiro. Qual é a área? É essa aqui. Então, eu não vou me distrair. Eu não vou me distrair para outra área. É isso que você precisa entender. E o quarto passo, canalizar sua fé exclusivamente nessa área. Eu vou canalizar minha fé aqui. Tudo o que tiver que ser feito para me aprender a prosperar, a ficar rico, eu vou fazer. Se eu tiver que investir em algo, eu vou investir em conhecimento para ficar rico. Se eu tiver que investir uma mentoria, eu vou investir numa mentoria para que me dê muito dinheiro. É isso que você tem que fazer. E por que você tem que fazer? Entenda isso. O objetivo não é que você ignore as outras áreas. O objetivo é que você coloque a fé onde ela cria força real. Prosperidade não começa em todas as áreas ao mesmo tempo. Prosperidade começa em uma área e transborda para as outras. Você prestou atenção no que você ouviu? Prosperidade, ela começa em uma área e ela vai transbordando sobre as outras. É um efeito dominó. E eu vou te falar isso mais para frente. Então agora, o que eu queria que você parasse e analisasse? A escolha estratégica da prosperidade é simples. Deus não trabalha com confusão. Deus trabalha com uma direção. E Ele está te dando uma direção agora. Talvez você vai se consultar, você procura alguém para contar os seus problemas, e essa pessoa fala assim, olha, põe uma força aqui na segunda-feira, põe outra força aqui na quinta, põe outra força no sábado, põe outra força nessa área, naquela área. E aí quando você vai ver, você está há anos fazendo isso e não tem um resultado. Você não vai ignorar as outras áreas. Você só vai alimentá-las todas ao mesmo tempo. Então, ou seja, eu vou alimentar essa área, eu preciso parar e analisar? Vou analisar. Mas a minha força, Renata, onde tem que estar? Minha força tem que estar naquela área que eu escolhi para usar a minha fé até essa hora mudar. Você entendeu até aqui? Então, aqui vai para você a tarefa do dia. Hoje você vai fazer o exercício mais importante da semana, que vai ser a tarefa da terceira aula. Primeiro, liste todas as áreas que drenam suas energias. No mínimo 10 problemas. Segundo, classifique cada uma entre urgente e importante. Terceiro, identifique qual delas é a principal, que caso você solucione, vai refletir em pelo menos outras 3 áreas. Quarto, escreva por que essa área precisa prosperar primeiro. Quinto, escreva qual transformação essa área destravada vai provocar nas outras. Tem gente que ela diz assim para mim, Renato, eu preciso fazer isso mesmo? Precisa. Mas será que isso funciona? Você só vai saber se você fizer. Se você não fizer, você não vai saber se funciona. Você só vai saber se funciona se você fizer. A partir de agora, esse tem que ser seu foco. Esse é o seu ponto de pressão. E é aqui que a sua fé precisa trabalhar. Então, ou seja, eu vou focar em um lugar e eu vou trabalhar minha fé ali. E a minha tarefa é fazer isso aqui. Eu quero que você preste atenção nisso aqui e faça. Você sabia que tem gente que ela tem preguiça de imprimir? Imagine para prosperar. Você sabia que tem gente que ela já decidiu viver uma vida miserável? Posso te fazer uma pergunta? Você acha mesmo que prosperar só vai beneficiar você? Vai beneficiar também toda a sua família. Se você já desistiu por você, volte a lutar pelos seus filhos. Já que você não quer fazer por você, faça por eles. Aí talvez você diz assim, eu não tenho tempo para imprimir. Eu sei. Mas se você não arrumar tempo agora para fazer o que tem que ser feito, daqui a pouco você não vai ter tempo nem para viver. Porque nessa rotina que você está vivendo aí, que você diz que você não tem tempo para nada, essa rotina vai te matar. E um detalhe, se você morrer pobre, quem que vai pagar o enterro? É pesado, não é? Mas é real. Para a gente terminar, hoje a sua mente aprendeu a parar de se dividir. E a partir de agora, sua fé não é água derramada, é água canalizada.
E tudo que tem foco rompe. Tudo que tem foco avança. Tudo que tem foco prospera. Eu decidi fazer essa terceira aula e falar sobre fé e sobre mentalidade. E eu sei que ela vai ir de frente com muitas coisas que você já aprendeu. Que você tem que usar a fé para tudo, eu concordo. Mas o que não te falaram é que se ela não tiver intensidade, ela não muda nada. Amanhã eu vou te mostrar como transformar esse foco em movimento. Mas hoje você já deu um passo que muitas pessoas nunca conseguem dar. Você encontrou o lugar onde a sua fé precisa agir primeiro. É aí que você tem que partir. Essa foi a nossa terceira aula e eu espero que ela tenha te ajudado. Se você não assistiu a primeira e nem a segunda, assista. Eu vou deixar ela lá para você assistir. E eu queria dizer uma coisa para você também. Você conhece alguém que precisa ouvir o que você está ouvindo agora? Se você conhece, fala para essa pessoa fazer o desafio. Convida ela, pratique o bem. Praticar o bem é ajudar alguém. Ajude uma pessoa, porque eu tenho certeza que Deus vai te ajudar também. Então não envie o link para ela, porque se você envia só o link, ela não vai entender. Ela não vai se comprometer. Fala para ela assim, vai lá na bio do Instagram, clica lá e participe do desafio da forma que tem que ser. Por exemplo, eu vou te mandar agora em PDF o que você tem que escrever. Quando a pessoa participa do desafio, ela tem um acompanhamento. E se você está acompanhando essa aula e não está participando do desafio da forma que tem que participar, se você não fizer certo, não vai dar certo. Se você fizer errado, vai dar errado. Por aqui fica o meu abraço e até a nossa próxima aula.